Muito bem, meus caros e minhas caras, eu sou o professor Kanashiro e vamos juntos nessa videoaula fazer a correção das normas da Corregedoria. As normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo 2010, capital. Foi muito engraçado, às vezes a pessoa fala assim, o professor Kanashiro faz os recursos e tal, os caras não aceitam e tal, não mexe. Na verdade, você sabe que eles não vêm aceitando os recursos aí, mas você sabe que acaba tendo reflexos? Porque uma das críticas de normas da corregedoria é que era muito difícil de baixar as normas da corregedoria no site do TJ. Já nesse concurso agora do escrevente interior Campinas e Guarulhos, os caras já colocaram no edital, você vai lá em tal lugar e baixa as normas. Tá vendo como influi? A prova de oficial de justiça que foi anterior a essa que a gente vai corrigir foi dramática em processo civil, com vários problemas, já deu uma super melhorada. Então, acaba tendo reflexos, então. Apesar de que normas da corregedoria, eles colocaram assim, baixa as normas da corregedoria aqui, mas é difícil de achar do mesmo jeito. Que beleza, mas não importa. Professor, eu nem sei que é nome da corregedoria. Da corregedoria, tá lá, existe a Constituição Federal, traçando as regras de competência. Esse tribunal julga essas causas federais, esse tribunal julga eleitoral, esse tribunal julga do trabalho, etc. Existe aí regras de como é que o processo anda na justiça. Aí temos os códigos processuais. Código processual civil, código processual penal, a CLT na área trabalhista. Só que às vezes precisa descer a minúcias ainda. Qual livro que eu tenho que catalogar esse assunto? Qual pasta? Como é que eu vou fazer lá a autuação, nome do autor, nome do réu? E imagine que o computador quebre. Como é que tem que ser feito o cadastro? Em nome do autor, em nome do réu? É para isso que existe aí as normas da corregedoria. É criar regras que vão padronizar a atuação de todos os cartórios, de todas as secretarias de justiça, no caso no estado de São Paulo. Essa é a ideia. Funciona como um verdadeiro manual. Que beleza! Lembra do manual? É um verdadeiro manual de atuação do escrevente. É bem verdade que quando você passa no concurso, você começa a fazer tudo automático. Que beleza! Belezura? Então vamos adentrar então na correção da prova de normas da corregedoria do concurso aí do escrevente 2010 capital. Beleza? Vamos lá. Na tela já aqui agora. Vamos dar início então à correção das normas da corregedoria. Só se for agora. Bom, então, normas da corregedoria, mais ou menos a ideia geral é como se fosse um manual. Que beleza! Um manual de como o escravente vai atuar lá dentro do ofício, do cartório. Arquivamentos, como é que vai fazer termos, atos processuais. A ideia é essa, é criar uma verdadeira padronização, beleza? Bom, então assim, com base nas normas da corregedoria, assinar a alternativa correta. Então, cada estado existe o seu próprio manual. No caso do estado de São Paulo, temos aí as normas da Corregedoria Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Que beleza! Então, ele quer vários aí de regras de padronização. Um dos temas aí que era batata, porque quando é certeza que vai cair, a gente fala que é batata, hein? Que beleza! Era no tocante aos livros, justamente os livros de anotações. Aí tem vários tipos de livros e tal. Aí, o que nós temos aí na alternativa, vamos já cortar caminho. A alternativa então correta é a alternativa C. Então a correta é a alternativa C, que tratava então das fichinhas no registro, do livro do Registro Geral de Feitos. Que beleza! Se você já estudou normas da corregedoria, você ia ver que isso aqui estava pedindo para cair. Pedindo para cair. Porque existe um livro que registra os processos que estão lá no cartório, exceto alguns tipos de processo que vão ter aí livros especiais. Então, regra, 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 exceção, exceção, exceção. Então estava pedindo para cair uma coisa, livro de registro geral de feitos, e outro, um livro especial para certos tipos de ações.
Belezura? Belezura. Os outros tipos de livro estão ligados aí a livro ponto e tal. Características de como eu vou fazer a fichinha, se é por nome do autor, nome do réu. Mas vamos centrar fogo, por exemplo, nesse caso aqui, nesse livro Registro Geral de Feitos e Suas Exceções. Então vamos lá, colocar a fundamentação. Então coloca aí no teu material, na sua anotação. Então se você já estudou normas da corregedoria, você não vai estranhar. Se você está vendo pela primeira vez, acredite se quiser. Então, com todo respeito, em direito a gente chama com a devida vênia. Caramba, custava colocar uma numeração de artigos sequenciais? Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, que ia indo até... Não. Eles dividiram por capítulos, por seções, subseções, e os números, os itens se repetem. Então, misericórdia, tem que contar toda essa história, ó. Esse dispositivo aqui, que regra, livro de registro geral de feitos, exceções, execução fiscal, inquérito aí judicial falimentar, por exemplo, tem que ter livro especial, está no, acredite se quiser, não vai dar risada, hein? Que beleza! No tomo 1, misericórdia. Tomo 1. Do capítulo 2. Que beleza! Da seção 2. TJ. Da subseção 1. Que beleza! Eita, nossa. É só pra pegar nós pra escrever subseção, né? Subseção, claro que eu tô lendo, né? Senão eu não saberia também. Subseção 1. E é o item 11. Que beleza! Então, no fundo, né? Opa, aqui a seção 2. Ou nós vamos falar dessa seção 2 ou vamos só falar da seção 3. Belezura? Da seção 2 ou da seção 3. Neste caso aqui é o item 11 desse monstrão inteiro aí. Se você anotar isso aí, quando for estudar nas normas da corregedoria, você vai localizar. Texto literal. Belezura? Belezura. Então daqui pra frente eu vou falar mais tomo 1, capítulo 2, não, só vou falar sessão pra frente, é agora. Então, próxima questão. Impressionante. Caiu sobre então oficial de justiça entrando em férias. Então, a alternativa correta já é a A. A alternativa correta é a A. Então, a ideia é o oficial vai tirar férias. 15 dias antes do oficial tirar férias, ele não pode receber mais mandados. Ele tem que zerar tudo. Ele não pode entrar em férias com mandado na pasta. Essa é a teoria. Que beleza! Não, porque eu falo a teoria, porque existem situações que uma comarca acumula uma outra comarca, outra, né, um fórum acumula outro fórum. Em oficial, chegamos a ter casos de colegas aí com 1000 mandados, misericórdia, me exagero, né? Mas uns 700 mandados, imagina só, não tem como, né? E cumpriu todo, o oficial é terrível, né? Cumpre mesmo, é lá. Então, o resto é só fumaça que giraria em torno dessa questão e mudando o prazo, né? Falando que pode entrar em férias aí com mandado, etc. Mas a alternativa A, então, era aí a correta. E confesso que não era de se esperar essa questão aqui no concurso de escrevente, era mais normal aí cair no concurso oficial, e mesmo porque essa questão já caiu uma vez, né? Que beleza, e vem de novo! Então essa alternativa estava aí, anota aí. Também aquela mesma história, né? Tomo 1, capítulo 2, mesma historinha, mas só vou colocar então. Seção 2, subseção 1, igualzinho ao anterior, só que isso aqui é o item 20.1. Era tudo igual ao anterior, só que é o item 20.1. Beleza? Deixa eu até colocar assim. Belezura. O resto agora das alternativas, né, das questões, vão ser a seção 3. Né? Tomo 1, capítulo 2, seção 3. Aí vem os itens. Belezura? Tudo que a gente falou agora, a questão anterior e essa aí, é a seção 2 da subseção 1. Misericórdia! Bom, próxima questão das normas da corregedoria. Então, é no tocante aí às anotações. Caramba, impressionante. Impressionante.
essa de breve relatório na B, caramba, ela aparece várias vezes, né? E não é esse número 15, é o número 5, né? São 5 dias. Mas a ideia geral é que teria chance aí de anular essa questão por causa do item D, salvo se eu me recordo bem, a expressão escrevente-chefe. Aí me lembro que na argumentação dos recursos, a argumentação era a seguinte: em nenhum momento, em nenhum dispositivo exigido no edital, exigia-se o conhecimento do cargo denominado, no caso era uma função, denominada escrevente-chefe. Então, existe então o escrevente-chefe e o diretor do cartório. E existe ainda o cargo de assistente jurídico, como eu já fui. Então, essa expressão escrevente-chefe não tinha, mas aí eu fico doido com isso. Como é que pode se exigir uma expressão, no caso é um cargo, uma função aqui, em que em nenhum momento é exigido no edital? Ou seja, cria uma confusão fenomenal. E mais, né? É, essa questão, ela não teria nada de problema de estar certa também. Aí como lá não está no texto literal igualzinho está nas normas de corregedoria, eles não consideraram o recurso. E aqui então fica um aviso, você que está aí assistindo a gente pela net, aí no JSérie VIP, fique esperto então com o seguinte: texto literal para a Unesp, às vezes ele vai mudar alguma coisinha, mas sempre fique atento ao texto literal. Não criar muitas interpretações quando se refere principalmente a normas da corregedoria. Belezura? Belezura. Então, a alternativa correta era gloriosa e de escola. Aí, e também aqui me deu uma impressão que aqui não foi computador que escolheu não, aqui foi uma questão muito bem escolhida, né? Tem que elogiar quando os caras fazem bem, porque essa expressão chancela poderia dar margem a dúvida, mas não é por isso que era legal. É a ideia de carimbo, né? Fica vedada a utilização, por exemplo, de um carimbo ou de qualquer outro recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz, que facilite a cópia, né? A falsificação aí da assinatura do juiz, né? Reproduzindo em documento que não é. E por que eu achei legal? Porque isso aí ela tem ligação com a assinatura eletrônica do juiz. Interessante, né? Ele quis pegar o galo cantou, mas não sei aonde, da expressão aí, reprodução mecânica, para confundir a pessoa que ouviu alguma coisa aí de assinatura eletrônica e confundir com assinatura mecânica, né? A assinatura eletrônica não confunde com assinatura mecânica, reprodução mecânica. Assinatura eletrônica, como eu já falei aí em videoaulas anteriores, até mesmo na correção, o juiz ele cadastra uma senha, né, assina, aí escaneia, isso fica num arquivo no computador, num programa. Toda vez que o juiz quiser colocar a sua assinatura, ele não precisa assinar, ele digita uma senha e aí a impressora imprime, mas só vai imprimir com a assinatura do juiz, previamente cadastrada e tal. E isso não se conflita com esse dispositivo. Aqui é carimbo, pensa em carimbo, né? Misericórdia. Belezura? Belezura. Aí é demais, né, carimbar? Então, questão 65, E de elefante, anota aí a disposição. Agora, tudo daqui pra frente, como eu havia falado, é tudo sessão 3, hein? Sessão 3. Então tá lá, sessão 3. Esse item aqui da 65 é a 44.1. Belezura, texto literal. Belezura, do jeitinho que tá aí. Na alternativa E, está nas normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Que beleza! Ah, tinha que cair uma questão ligada a folhas, né, volume. E aqui foi surpreendente, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Então, imagine que você escrevente está colocando lá as folhas dentro da cartolina, né, está formando o processo. Existe uma regra de um limite de folhas. Esse limite de folhas, o limite é de 200 folhas. Então era uma questão assim, importante para cair. Mas e o que chamou atenção não foi isso, né? O que chamou atenção foi o modo que o examinador bolou o enunciado. Porque o enunciado não está no texto literal. Bem interessante. Vamos colocar lá. Aqui eu fiz questão de colocar
o dispositivo literal embaixo, então é a seção 3, o item 47, hein? Item 47 da seção 3. Vou escrever aqui, seção 3, o item 47. Então você está vendo, ó, o texto literal do 47, né? Os autos de processos, né? As folhas do processo, não poderão exceder 200 folhas cada volume, excetuados os casos especiais decididos pelo juiz. Então ele inverteu, né? Ele colocou aqui o excetuados no início e colocou a expressão via de regra. Ou seja, a regra é 200 folhas e em casos excepcionais pode aí passar de 200 folhas. Interessante, né? E aqui também deu margem para recurso, mas os caras não aceitaram. A ideia é que existem hipóteses que não é do juiz. A própria lei estabelece a possibilidade de extrapolar 200 folhas. Mas, como não adianta, né? A VUNESP nunca erra, que beleza! Ficar preso então no texto literal. Mas tem que dar porrada, né? Dá uma melhorada, parece. Os caras não mudam o gabarito, mas né, no próximo concurso é diferente. Vamos ver. Belezura? Belezura. Então, ficar esperto. Vocês que estão acostumados aí com a VUNESP, texto literal, mas depende. Tem hora que o cara está dando uma mudadinha básica, hein? Beleza? Então, a ideia é entender. Regra, exceção, regra, exceção, regra, exceção. E também ficar esperto com o seguinte. Você que está aí prestando concurso da VUNESP, sabe, escrevente, oficial, né? Vai ter aí oficial da promotoria também, do Ministério Público de São Paulo. A ideia é que sempre cai questão com números, sempre. Toda matéria de direito tem várias e várias e várias questões com números. Ou é folhas, ou é prazo, né? No caso é quantidade de folhas, ou é ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro grau, etc. E importantíssimos numerinhos na VUNESP, hein? Belezura! Próxima questão, a expressão então escrivão-diretor. Hey, escrivão-diretor, que beleza! 67, então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Quando o juiz pegar um processo, deixa eu até voltar aqui, ó. Quando o juiz pegar um processo e levar para casa, por exemplo, vai o termo de conclusão. Ou seja, o processo sai do cartório e vai lá para o gabinete do juiz. Pode ser que o processo durma lá no gabinete do juiz. O normal, o juiz pegar esse processo no final do dia e leva para casa para estudar em casa. A coisa mais comum é juiz trabalhando em casa. Se você quiser casar com juiz ou juíza, pensa muito bem, que beleza! Aí tava lá a imagem que eu nunca esqueço, que eu tava uma vez lá, entrei dentro de um gabinete de um juiz e fui lá conversar. Ah, e aí, doutora? Aí vi aquele monte de processo, era uma juíza, né? Muito serviço, doutora? Muito serviço, né? Olha a quantidade de processos. Inclusive, ela começou a contar, né? Aí o olhinho dela começou a manejar. Falei, me ferrei. Eu fui final de semana com minha filha ao cinema, coloquei minha filha lá dentro no cinema, saí, sentei no banquinho na frente do cinema, abri o laptop e comecei a fazer sentença. Olha a cena, isso num domingo. A filha da juíza lá dentro do cinema, ela fora sentenciando pela quantidade de volume de serviço. E quando eu olhei para ela, ela olhou todo manejado. Falei, então tá bom, doutora, foi muito prazer conhecer com você. Um beijo, abraço, respeito e saudações. Misericórdia! Não é fácil a citação do juiz. Nesses casos, então, em que o juiz está ou o processo está no gabinete dele, ou ele levou para casa, o juiz ele tem que assinar o livro lá de carga dos autos. E se o juiz se recusar de assinar, o que acontece? Né? Olha lá. O que acontece? Avisa o Ministério Público, só deixa o juiz levar, mesmo sem querer, mas fala que o juiz não quis assinar, e vai fumaça, vai fumaça, vai fumaça. A ideia geral, essa foi, também concordo, foi uma questão muito bem escolhida. O juiz leva o processo, o diretor do cartório vai lá e deixa consignado, escreve do ladinho, no assentamento de carga de processo, que o juiz levou o processo e não quis assinar. Já pensou que relacionamento entre o diretor do cartório e o juiz? Que beleza! Mas essa
é a determinação das normas da corregedoria. Que beleza! Então vamos lá. 67, então, uma questão muito bem escolhida, porque daria margem a muito. Quem não estudou ficaria muito, né, em apuros para tentar adivinhar essa questão. Então, tudo seção 3, né, já havíamos falado. Seção 3. Essa questão 67 é o 48.3. Belezura. Texto literal. Bem escolhido isso aí, muito bem escolhido. E por final, para acabar a nossa querida Normas da Corregedoria, vem o tema lá. Muito interessante, que vira e mexe aí, aparece aí nos concursos aí. Que beleza! Então tá lá, ó. Você repara a quantidade aí de prazinhos que cai, ó, nessa questão aqui, 5 alternativas, aí 2 prazos, ó. 5, 24, mais um 20 aí, toma muito cuidado em normas da corregedoria, processo civil também, a existência de numerinhos, belezura? Belezura. Opa, pulei, mas não importa. A alternativa então é a E, essa aqui já caiu, repeteco, aí me volta aí, caramba, de novo os caras repetem a questão que já caiu, então ficar esperto então, que as questões elas acabam voltando. Aí me vem a ideia que computador então que acaba escolhendo, mas tem hora que é tão bem escolhida que dá vontade de pensar que não é o computador, hein? Que beleza! Então, seção 3, o item então é o 106 da seção 3, belezura. Então a ideia é que documentos que são tirados, né, desentranhar é tirar do processo, pode fazer uma simples fotocópia e substituir. Belezura. Então é um dispositivo que ele é curto, ele tem aqui 2 linhas, e isso é interessante, né? No desespero, no desespero, ficar atento para itens aí que tem 2 linhas, claro, que é dividido em 2 colunas, né? Se você imagina uma prova, deixa eu até aproveitar aqui, ó. Se você imaginar uma prova, essa aqui é a folha da prova, né? Ele é dividido em 2 colunas, 2 colunas. Então você consegue imaginar, então tudo que mais ou menos der 2 linhas, existe uma forte incidência de ser aí dessa questão cair. Não é que sempre vai ser, não é? Mas é muito comum você enxergar questões assim, itens, artigos com 2 linhas que são gabarito. Não estou falando para você estudar desse jeito, mas é muito comum ficar muito atento, principalmente quando aparece com umas expressões aí que não são do vocabulário normal. Belezura? Belezura! Belezura? Então, essa foi a correção das normas da corregedoria. Espero ter aí contribuído com você e nos encontramos na área VIP do JC Concurso. Um abraço, bons estudos!